Saudação amiga a todos os inscritos no nosso canal. Desejar a vocês aí um excelente dia, uma excelente semana. Hoje, dia 22 de setembro, dia do contador, que exigiria de nós também uma reflexão acerca da profissão contábil. Só que o tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito complexo, só que nós vamos tentar passá-lo de forma simples, ao menos uma nota de informação sobre o que ele significa, tá certo? E no princípio era o Logos e tudo foi criado por ele. No princípio era o Verbo e nada foi feito sem ele. Então, Logos, Verbo, o Verbum do latim, Logos do grego, significa a mesma coisa. No ponto de vista metafísico, nada mais é que o ser, o qual significa o raciocínio de Deus, o pensamento de Deus, o qual foi feito todas as coisas. A palavra, por meio da palavra do Logos, tudo se criou. E interessante que o termo Logos é o mesmo termo que radicaliza, ou forma o radical, do que nós conhecemos como contabilidade. Logos significa razão, significa conhecimento, estudo, tal qual contabilidade também. Aliás, ou melhor dizendo, conta. O radical da conta é igual logos. Grifos, grafia, demonstração, conhecimento, conta e raciocínio e todas as palavras derivadas desse pensamento. Então, logos supremo, que é o ser supremo, o qual sempre existiu, o qual todas as coisas vieram por meio de sua palavra, da sua ação, do seu braço, vamos dizer assim, é também a sinonímia do radical, que forma o termo contabilidade. Interessante que em lógica, a palavra lógica também vem do mesmo termo logos. Se nós fôssemos perceber no aspecto teológico, por exemplo, não houve um homem que conseguiu discutir ou vencer nosso Senhor Jesus Cristo numa discussão. Isso era praticamente possível. Ele, como era o próprio logos, ou é o próprio raciocínio, a inteligência autônoma a qual todas as coisas foram feitas, e por meio dele, só por ele, e nele também, era impossível a um homem, mesmo a um próprio ser elevado, fazer uma discussão. Isso aí é comprovado nos evangelhos. Aliás, não só fazer ou vencer a discussão. Que quando nosso Senhor foi tentado, as tentações foram derrubadas com a mesma palavra, com a própria palavra, e com argumentações que ele mesmo fez, que estavam comprovadas em sua escritura. Então, a ciência que fundamenta e também explica todo o processo de raciocínio é a lógica. Seria a lógica. E a ciência a qual tem como seu radical o termo do ser supremo, por uma natureza intrínseca, e ao mesmo tempo, a capacidade de demonstração e de fazer-se como conhecimento, é a contabilidade. Então, a lógica, nós sabemos, nada mais é que a ciência da verdade ou a ciência da demonstração. A verdade, em alguns pontos na filosofia, ela será igual à demonstração. E a contabilidade, por um efeito desses termos e também da sua própria natureza científica, ela demonstra a verdade, só que de uma coisa, de um objeto, o qual todos nós utilizamos para conseguirmos satisfazer as nossas necessidades e também obtermos um grau de felicidade neste plano. Igual, por exemplo, a matéria que existe, ela nos serve como meio. Essa matéria, quando ela é transformada de mera coisa, passa a ser algo de bem. Esse termo bem deriva a riqueza, ou aquilo que é rico, aquilo que é útil, aquilo que é bom, e a riqueza deve ser utilizada ao ser humano. Então, todas as riquezas, sejam elas de um grupo, seja de uma pessoa, são estudadas pela contabilidade. E a lógica, obviamente, foi também traduzida como contabilidade por muitos anos. Por exemplo, em Grécia Antiga, a contabilidade era logistiquê, e o contador era logoteta, ou seja, aquele que propõe um raciocínio por meio de termos. E logistiquê seria a aplicação do cálculo em coisas materiais de riqueza, como o ouro, a prata e assim por diante.
E o profissional que dedicava-se, por exemplo, ao estudo das pratas, do ouro, especialmente da prata, no sentido de fazer o câmbio, fazer a estipulação, da demonstração, muito parecido com a lógica, que a lógica demonstra se aquela afirmação é verdadeira ou não, e a contabilidade demonstra se há ou não riqueza, né? Então esse profissional era chamado também de agentário. Então o agentário era o contador que lidava com a riqueza geral, especialmente a prata, e logoteta era o contador de cálculo geral, aquele contador que fazia uma demonstração muito parecido com o matemático, só que ele era também envolvido à parte comercial. Então, esses termos são muito parecidos: lógica, logística, logistique e assim por diante. O termo logistique, como era cálculo aplicado às coisas, às riquezas, né, um cálculo mais simples, seria um cálculo comercial muito vulgar, vamos dizer assim, se é que podemos utilizar esse termo vulgar, mas um cálculo mais simples, né, mais comum. Esse termo logistique vai gerar o termo logística. Em filosofia, nós sabemos que quando um grande filósofo falava da lógica, ele dizia que era o conhecimento acerca da verdade, ou a ciência que procura validar uma afirmação, né? Que obviamente é a sinonímia também da contabilidade. Mas quando ele falava de logística, pensava-se que logística seria, no ponto de vista filosófico, somente uma função artificial de cálculo. Por exemplo, eu raciocínio as contas. Só que quando se usa um computador, você tem uma logística de informação. Então essa logística seria um tipo de conhecimento mais abaixo. De alguma forma não deixa de ser. Porque quando você faz escrituração e você não contrabalanceia as contas por sua conta, não existe mais isso na prática, né? Havia até mais ou menos o final do século XIX, agora, do século XX, perdão, agora você não usa praticamente balanceamento manual, só na faculdade que você aprende. Mas quando você utilizava esses termos, né, é porque você queria verificar, fazer uma demonstração, né? Então, ao mesmo tempo, quando foi substituído essa função, o computador faz, então esse raciocínio para nós praticamente não existe. Então seria realmente uma função prática de alguma coisa de mensuração que nós não fazemos, o computador faz. Então a logística ficou assim traduzida em filosofia como algo inferior. Só que nós sabemos que em filosofia uma coisa pode ter uma validade muito diferente da ciência, como também pode não ter. Então, se a logística seria a parte menor de uma lógica, a logística em ciência se transformou num termo que era utilizado como cálculo aplicado a operações, né, tempos, movimentos e outros elementos mais, né, como atividades, processos, métodos, etc., para se reduzir o custo e para otimizar-se resultados. Ficou mais ou menos essa linha. Por exemplo, uma empresa vai entregar de Portugal para a França um material. Então, logicamente, eu tenho que ter o quê? Uma eficiência do processo, mas eu não consigo só pela lógica, por uma afirmação ou por uma negação, vamos dizer assim, alcançar esse objetivo. Então eu uso cálculos específicos. É o que gerou também, de alguma forma, uma precisão, né, para se criar o termo, segundo da lógica, que seria a lógica menor, que é os raciocínios específicos, os juízos relativos, né? Que você tem a instância, que seria a função geral, deve ter isto. Então é a lógica geral. Só que dentro do deve ter isto, você tem fases pequenas, chamadas de juízos apens, ou seja, você tem, ou pequenos instátios, ou seja, momentos ou partes práticas, as quais exigem um raciocínio específico. Juízos relativos, juízos específicos. Então esse termo também valida a lógica, por mais que seja pensada na questão do raciocínio como um elemento superficial derivado de computador, mas quando ela é abstraída na ciência, é transformada no conhecimento, utilizar-se-ia o computador como meio de conhecimento. Então, no caso, a logística seria as técnicas sobre processos, métodos, tempos, movimentos, ações, atividades, para reduzir-se custo e otimizar-se o resultado, ou seja, para transformar a lógica do patrimônio
de uma forma muito mais adequada e eficaz. Basicamente, essa é a função.